Muito bem, pessoal, dando prosseguimento à nossa aula, né? Vamos falar agora sobre polidrâmino e oligodrâmino, sendo que falamos anteriormente de ruptura de vasa prévia, ok? Vamos dar continuidade. O que a literatura traz como conceito para o polidrâmino? O polidrâmino nada mais é do que excesso de líquido amniótico na cavidade uterina, fazendo com que esse útero gravídico fique grande para a idade gestacional. Quando nós formos ver a nossa aula de pré-natal, que será a nossa próxima aula, nós veremos que existem curvas de avaliação, né? Citarei para vocês acerca dessas curvas de avaliação dentro da caderneta da gestante. Então, para cada semana gestacional, certo? Ou seja, para cada consulta pré-natal, a gente tem valores de referência de crescimento intrauterino e crescimento fetal, então, que vai fazer com que esse útero cresça. Então, no caso do polidrama, essa cavidade uterina fica gigantesca, fica muito grande por conta do excesso de líquido amniótico. Geralmente, ele está muito associado, o polidrâmino, a anomalias. Em 60% dos casos, como anencefalias, ou seja, geralmente ligadas ao sistema nervoso, como anencefalias, defeitos do tubo neural, e também está associada a atresias altas do tubo digestivo, ou seja, é uma condição obstétrica, uma patologia obstétrica ligada muitas vezes à questão de anomalias fetais. Mas, professora, qual seria a causa? Geralmente, o polidrama está muito associado à falta de deglutição fetal e produção normal de urina para esse feto. Já vimos anteriormente em anexos fetais e em trabalho de parto também, citei novamente para vocês, que durante o processo de desenvolvimento fetal, ele vai colocando esse feto líquido amniótico para dentro e para fora, fazendo com que amadureça adequadamente esses pulmões, fazendo com que o sistema renal também venha amadurecer e fazendo também com que haja a produção de líquido amniótico. Então, deglutindo esse líquido amniótico que ele deglute vai se tornar posteriormente urina. E até o final da gestação, 1/3 do líquido amniótico é urina produzida pelo próprio feto na cavidade uterina. Então, quando ele não deglute adequadamente, porém ainda continua produzindo urina, tende-se a ter uma superprodução de líquido amniótico, causando diversas anomalias para esse feto, né? Ela é subdividida, esse quadro de polidrâmino, em agudo e crônico. O quadro agudo de polidrâmino é muito mais raro, certo? Inicia geralmente no segundo trimestre de gestação, com a presença de pelo menos 5 litros de líquido amniótico dentro dessa cavidade uterina. E, no geral, está muito interligada à interrupção da gravidez. Já o quadro crônico do polidrâmino é muito mais comum, está muito associado também à questão da presença de edema, dor epigástrica muito forte por conta do desenvolvimento anormal dessa cavidade uterina, dispneia. Se lembrem que essa cavidade uterina ela vai aumentando e vai até o final da gestação trazendo um certo desconforto respiratório por conta da compressão do diafragma. Porém, nas últimas semanas gestacionais, a gente tem a descida uterina, porque essa criança vira na cavidade, descomprime o diafragma e essa mulher respira melhor. Só que, não é comum que a partir do segundo trimestre de gestação, essa mulher apresente tantos desconfortos em relação à respiração, como dispneia. Portanto, a dispneia, muito cedo, pode estar interligada, logicamente, junto com outros sintomas, a questão do polidrâmino, certo? E nós também temos associação com a não percepção do feto à palpação. Então, quando se vai realizar o exame de pré-natal, se palpa a cavidade uterina também para fazer a questão da mensuração da altura uterina, o crescimento adequado desse útero para a idade gestacional, e você não consegue observar esse feto à palpação, o que é de extrema importância para verificar os batimentos cardiofetais e, por consequência, a vitalidade desse feto nessa cavidade uterina. Qual seria o tratamento para o polidrâmino, certo? O tratamento consiste na interrupção da gestação por conta das inúmeras anomalias fetais que esse feto pode vir apresentar, assim como também a miniocentese transabdominal, certo? Que é a retirada de parte desse líquido amniótico é um procedimento extremamente invasivo e também possui seus riscos. Nós também temos uma medicação que pode ser utilizada, que é a indometacina,
sendo um comprimido de 25 miligramas 4 vezes por dia, mas no geral a mais comum é a interrupção da gestação. Está muito ligada à malformação e geralmente múltiplas malformações, né, logicamente dependendo da possibilidade de levar essa gestação adiante da escolha da própria mulher, né, geralmente está ligada à interrupção da gestação. Agora nós vamos para o oligodrâmino. Oligodrâmino, ao contrário do polidrâmino, é o líquido amniótico escasso nessa cavidade uterina e geralmente está ligado a um crescimento inadequado dessa cavidade uterina para a idade gestacional. Enquanto no polidrâmino a cavidade uterina cresce demais, a grosso modo, no oligodrâmino a cavidade uterina cresce de menos. Enquanto no polidrâmino nós temos a presença de até 5 litros de líquido amniótico, no oligodrâmino nós temos de 300 a 400 ml de líquido amniótico. Quais seriam as condições fetais associadas, professora, ao oligodrâmino, como nós temos também ao polidrâmino? Nós temos associado geralmente doença renal, porque esse feto não está produzindo urina adequadamente para que haja a liberação e o aumento dessa quantidade de líquido amniótico. O crescimento intrauterino restrito, certo? Ele precisa de líquido amniótico para haver amadurecimento de pulmão, para haver amadurecimento do sistema renal e também para se movimentar. Então, essa cavidade uterina fica muito restrita, muito pequena. A gente também tem associado a rompimento prematuro de membranas em 50%. Pós-maturidade, ou seja, nasce pós-termo, após 42 semanas de gestação. Malformações, geralmente 15% está associado a malformações, descolamento prematuro de placenta 18% e alguns pontos sem causa definida, geralmente são 5%. Professora, qual seria o tratamento ligado também ao oligodrâmino? A mini-infusão. No polidrâmino a gente retira, no oligodrâmino a gente insere. Então a mini-infusão é um procedimento invasivo no qual a gente insere soro fisiológico na cavidade uterina para aumentar esse líquido amniótico, né? Para facilitar pelo menos a questão da movimentação fetal e posteriormente também a questão do desenvolvimento dos sistemas. Anomalias ligadas a oligodrâmino. A gente tem as anomalias ligadas ao polidrâmino e temos também a do oligodrâmino, que consiste em anomalias faciais, anomalias esqueléticas, pulmonares e até mesmo morte fetal. Sinais desse oligodrâmino: útero pequeno pré-gestacional. Chegou no pré-natal, essa mulher está apresentando um crescimento muito diminuto, a gente já pede uma avaliação, uma ultrassonografia para ver a questão da quantidade de líquido amniótico e desenvolvimento fetal, porque pode ser sim uma condição chamada de oligodrâmino. Mas trouxe para vocês aí uma perguntinha, né, no slide, para que uma quantidade de líquido amniótico? Já respondi, né, mas vou reiterar. O líquido amniótico em quantidades adequadas serve para maturação dos sistemas, sistema renal, sistema pulmonar, também serve para a questão de movimentação e proteção mecânica desse feto, como nós vimos na nossa aula de anexos fetais, certo? Vamos adiante. Roturas de membranas e gravidez ectópica. Vamos iniciar pela rotura de membranas ou ruptura das membranas amnióticas, certo? A literatura obstétrica traz para a gente que a ruptura de membranas nada mais é do que a ruptura das membranas amnióticas antes das 38 semanas de gestação. Voltando para a nossa aula de sala de parto, falei para vocês que durante o período expulsivo é que geralmente 80% dessas mulheres vêm a ter o rompimento dessas membranas amnióticas com a eliminação do líquido amniótico consequentemente, certo? Então, antes das 38 semanas de gestação, é um risco muito grande para infecção intrauterina e até mesmo morte fetal. Então, se por um acaso esse indivíduo tiver uma rotura de membranas, antes desse pulmão fetal estar completamente desenvolvido, para que haja a indução desse parto, a gente faz a questão da utilização de antibiótico terapia. Então, uma gravidez de extremo risco, exatamente por conta da possibilidade de invasão de micro-organismos que possam vir a gerar um processo infeccioso nesse feto e também infectar a cavidade uterina e, consequentemente, o feto também, ocasionando possivelmente morte fetal. Então, essa mulher ela aumenta o risco da gestação, é gravidez de alto risco, fazendo-se como tratamento a utilização de antibióticos, certo?
Também a questão da utilização de corticoides de 21 a 32 semanas para maturar o mais rápido possível esse pulmão fetal e, consequentemente, geralmente estourando, se espera até 34 semanas, certo? Para ver a indução desse parto, que geralmente é feito também com as prostaglandinas com misoprostol em ciclos de 6 horas e também ocitocina, que são os indutores do trabalho de parto, né? Então, é de extrema importância que nós, como profissionais, saibamos o que é uma ruptura de membrana, até porque gravidez de alto risco é acompanhada nas unidades obstétricas hospitalares, então precisamos ter esse conhecimento básico, né? A questão da observação que eu coloquei aqui, observar sempre febre. Febre é sinônimo de infecção. Então, tem sempre que estar avaliado, mas a febre sozinha? Não é a febre sozinha. Está reclamando que está saindo líquidos, parecendo que está urinando sem sentir, que tem um cheiro desagradável, tem cheiro de água sanitária, geralmente o líquido amniótico tem um cheiro de água sanitária, então é mais enegrecido, tem um cheiro de podre, ou então é mais esverdeado, é mais amarelado, então tem que ficar sempre observando os relatos dessas gestantes. Por isso que a questão do acompanhamento, da anamnese, do exame físico, da coleta de dados pelo profissional da saúde é de extrema importância. A questão também da ultrassonografia, sempre observar os dados ultrassonográficos, para observar também a questão de rompimento, como é que está esses anexos fetais, porque na ultrassonografia a gente observa feto, vitalidade fetal, crescimento fetal, mas também observa a questão dos anexos fetais, membranas, líquido amniótico, placenta, cordão umbilical, então a gente tem que estar sempre observando esses dados ultrassonográficos. A questão da cardiotocografia também se faz utilização para observação mais pontualmente dessa vida fetal durante o trabalho de parto, certo? E o diagnóstico consiste em histórico e exame físico, ou seja, o que essa mulher vier a relatar vai se somando, certo? Para observar se enquadra nessa sintomatologia, certo? Da ruptura de membranas. Gravidez ectópica nada mais é, minha gente, do que a gravidez que não ocorre na cavidade uterina. Geralmente a gente se fala da gravidez tubária, por algum problema nessa musculatura dessa tuba uterina, certo? Lembrando, rememorando a nossa primeira aula de obstetrícia, a questão da fecundação, que esse óvulo, ele fica nessa tuba uterina, liberado na tuba uterina, vem o espermatozoide, fecunda, e ele passa, depois dessa fecundação, sendo 3 dias carregado pela musculatura da tuba uterina, para cair nessa cavidade uterina. Então, por algum motivo, esse óvulo não é empurrado por essa musculatura e fica retido nessa tuba uterina, sendo desenvolvido, logicamente, porém até determinado ponto ele não consegue se desenvolver mais, porque o espaço dentro da tuba uterina é muito restrito, então essa mulher apresenta dor, apresenta sangramento, pode apresentar febre, então é muito, muito incômodo, e em casos graves ela pode até perder essa tuba uterina. Vamos adiante. Gravidez gemelar. Eu vou destrinchar rapidamente aqui para vocês quais seriam os tipos de gravidez gemelar. A gente tem a gravidez gemelar dos gêmeos idênticos, certo? E dos gêmeos não idênticos, ok? A gente tem os dizigóticos, certo? Que são os gêmeos não idênticos, que são 2 óvulos e 2 espermatozoides. Então, por um evento da natureza, são liberados 2 óvulos nessa cavidade uterina, que são fecundados por 2 espermatozoides, gerando 2 conceptos, certo? São fatores que podem influir diretamente nessa gravidez, raça, genética e idade dessa mulher, ou seja, se existem gravidezes gemelares na sua família, você pode ter uma tendência a gestar gêmeos, no caso das meninas, né? Quais são as características básicas, certo? 2 placentas, 2 bolsas amnióticas, certo? São gêmeos que não possuem o mesmo sexo, não possuem nem mesmo, muitas vezes, a mesma possibilidade ou probabilidade genética de desenvolvimento de determinadas patologias. Então, eles são como indivíduos diferentes, né? São diferentes, logicamente, porém, se desenvolveram nesse processo gestacional no mesmo momento na cavidade
intrauterina no mesmo instante, né? Foram fecundados e se desenvolveram ali naquela cavidade uterina, cada um possuindo sua placentinha, cada um possuindo sua bolsinha amniótica, seu líquido amniótico, seu cordão umbilical, ok? E nós temos os monozigóticos, que são gêmeos idênticos, que é um óvulo e um espermatozoide, certo? E após essa fecundação, ocorrem as divisões celulares e em vez de um único feto, um único embrião, geram dois que vão se desenvolver. Certo? Então, geralmente não, são gêmeos idênticos, são do mesmo sexo, certo? Tem o mesmo grupo sanguíneo, tem as mesmas possibilidades de predisposição a doenças, enfim, são gêmeos idênticos geneticamente. Nós também temos os gêmeos fraternos, né? Nessa imagem nós observamos um óvulo espermatozoide, mesma placenta, bolsas amnióticas separadas. Então, os nossos gêmeos idênticos, eles dividem a mesma placenta, certo? Mas não dividem o mesmo cordão umbilical. Já nos nossos gêmeos dizigóticos, os fraternos, ou seja, são fraternos que eles são amigos, eles só estão ali dentro da cavidade dividindo espaço. Então, os fraternos, eles não dividem a mesma placenta. Cada um tem sua placentinha, cada um tem seu cordão umbilical, cada um tem sua bolsa amniótica, ok? Aqui mostrei para vocês uma imagem bem didática, certo? Com um tipo de gestações gemelares, a gente tem a monocoriônica e a monomaniótica, que é uma placenta e uma bolsa, obrigatoriamente gêmeos idênticos. Então, nessa nossa imagem anterior, nós temos o quê? Um óvulo e espermatozoide, certo? Bolsas amnióticas separadas e mesma placenta. Aqui a gente já tem mesma placenta, cordões umbilicais separados, porém uma bolsa amniótica só. Nós temos a monocoriônica e diamniótica, ou seja, uma placenta e duas bolsas amnióticas, obrigatoriamente idênticos. Ellen, como é que eu sei que é um gêmeo idêntico? São gêmeos idênticos, no caso, perdão. Porque eles dividem a mesma placenta, ou seja, uma placenta para os dois. Pode ter bolsa amniótica separada, mas obrigatoriamente a mesma placenta. E nós temos os gêmeos não idênticos, que são duas placentas, duas bolsas amnióticas, podendo ou não ser idênticos, certo? No caso, a maioria dos gêmeos dicoriônicos, eles não são idênticos, certo? E fica aqui para vocês essa imagem desse bebê fofíssimo. Agradeço a vocês pela participação na nossa aula e será deixado, logicamente, para vocês uma linda atividade para que vocês respondam e me entreguem. Novamente digo a vocês, não desistam dos seus sonhos, batalhem e vamos vencer essa pandemia com fé em Deus. Tenham uma ótima semana.